Sim, até hoje quando o cara chega ali por volta dos 20, 21 anos ou até mais, tá de boa vivendo sua vida, estudando, trabalhando, ganhando seu dinheiro e de repente alguém descobre que ele nunca namorou ou nunca teve experiência mais íntima, se é que você me entende. E aí começa aquele festival de piadinhas, olhares estranhos e aquela cobrança e pressão sobre ele perder a virgindade. Mas aqui tá a diferença enorme como era visto e tratado o homem antigamente, que era virgem, de uma certa idade, e como hoje ele é tratado e visto com os mesmos olhos. E esse vídeo é um complemento do outro que eu já fiz sobre por que a sociedade zoa o homem virgem e também foi uma sugestão do inscrito Henrique Souza, que basicamente ele sugeriu uma parte 2 desse vídeo, comparando os dias atuais com a geração anterior. Então, nesse vídeo eu vou trocar essa ideia, esse tema, que para muitas pessoas pode julgar à primeira vista, porém é bom a gente olhar essa história por completo. Tanto é que existem certos padrões que hoje em dia segue à risca como antigamente. E também eu vou mostrar para você como a sociedade, de antigamente olhava para esse tema, como zoava os caras que chegavam aos 20 anos, sem experiência, que hoje em dia é meio que normalizado, bem entre aspas assim, que não é tão pressionado como era antigamente. E como isso mudou e chegou nos dias de hoje. E não sendo apenas a minha opinião vazia, eu vou trazer dados, relatos pessoais que vão fazer você refletir e pensar sobre esse tema que você possivelmente está vivendo ou vai viver. Então, se esse tema te interessou, fique comigo até o final antes de tomar qualquer julgamento precipitado, ok? E também eu quero fazer uma pergunta sincera para vocês e deixe a resposta sem nenhum juízo de valor aqui nos comentários. A cobrança do homem para perder a virgindade sempre existiu, mas será que antigamente existia uma certa pressão a mais ou será que hoje parece que não existe tanta pressão assim? E se você é um homem que já passou por uma situação parecida sobre uma certa pressão das pessoas sobre esse tema, comente aqui a palavra "eu já fui". E se você ficou curioso para saber a minha opinião e os dados, fique até o final do vídeo. E antes de começar o vídeo, como de costume, não se esqueça principalmente do seu like, que ajuda aqui no engajamento do canal e também mostra para o YouTube que esse vídeo é relevante. E não se esqueça de comentar, compartilhar e se inscrever. E se você gosta dos meus vídeos, gosta do meu conteúdo que eu trago para vocês, deixa aqui, se possível, um valeu demais para me ajudar financeiramente. E logo abaixo aqui na descrição tem um Apoia-se, que você pode contribuir mensalmente com qualquer valor que vai me ajudar muito mesmo. Sendo assim, vocês vão me incentivar a manter mais constância aqui na publicação dos vídeos e, é claro, também me ajudar financeiramente para melhorar na edição dos vídeos e dar um gás a mais financeiramente. Então, chega de enrolação e vamos embora pro vídeo. Olha, então vamos começar com uma realidade que muita gente que não gosta de admitir, e eu também já fiz um vídeo a respeito sobre esse tema, que depois que terminar esse vocês podem ver que é meio que uma parte 2 do outro vídeo. Querendo ou não, cara, até hoje, principalmente pro homem, quando chega até os 20, 20 e poucos anos, se bobear até os 18 anos, praticamente, quando você chega nos 20 e poucos anos, cara, você pelo menos tem que ter alguma experiência, mais íntima, se é que isso você me entende. E se ainda o cara não teve nenhuma experiência, ele acaba sofrendo uma pressão social absurda e até dele mesmo, Só que analisando como era antigamente, como está os dias de hoje sobre esse tema, sobre essa questão, cara, se você olhar bem, antigamente essa pressão era muito mais intensa e via de todos os lados que você pode imaginar. Olha, se a gente voltar um pouco no tempo, nos anos 80, nos anos 90, a sociedade tinha uma expectativa muito clara. Homem que é homem perde a de cedo. E quando eu digo cedo, cara, eu estou falando de 14, 15, 16 anos no máximo, sabe? E segundo dados da Pesquisa Nacional de Saúde Escolar, o PENSE, do IBGE, a idade média da iniciação é de 13,4 anos para os meninos. E, gente, eu estou mostrando primeiro os dados, ok? Então a gente entra aqui num ponto. Essa pressão, para começar tão cedo, criava uma ansiedade terrível nos homens, que não conseguiam acompanhar essa expectativa. Se você perguntar, sei lá, para seus avós, para seus pais, dependendo da idade,
ou até ver relatos de fóruns, tem vídeos aqui no YouTube, tem estudos sobre isso. Principalmente naquela época, perder a virgindade era quase um ritual de passagem obrigatório. Os caras mais velhos, os amigos, até mesmo os familiares faziam brincadeiras, né, sem graça, se é assim que eu posso dizer, eu não posso falar aqui o que é, porque o YouTube pode censurar, mas vocês sabem muito bem, com quem ainda não tinha virado homem de verdade, né, entre aspas. E essa pressão não só vinha dos amigos, dos seus familiares. A sociedade como um todo tinha essa mentalidade. Cara, só se vê aí, só se dá uma pesquisada aí. Filmes dessa época, músicas, conversas de boteco, tudo reforçava a ideia de que o homem sem essa experiência era, bem, menos homem. E tem vários relatos de caras que viveram nos anos 70, 80, 90 que contam que esse ambiente era meio que de zoação constante, né. Se você chegava aos 18 sem ter tido nada, já era alvo de piada na certa. Aos 20, então era quase caso perdido. E fazendo o roteiro desse vídeo, existem certos motivos, né, que aconteciam que mostrava essa pressão. Querendo ou não, a cultura daquela época, não totalizando, é claro, mas você vai ver que existia uma certa cultura meio que machi, né, terminou com mar, que associava ser viril, né, a conquistar várias mulheres e também perder mais cedo, né. Que nem eu também falei pra vocês anteriormente, a mídia reforçava isso o tempo todo. Quem nunca assistiu filmes de adolescentes daquela época que sempre mostravam um grupo de amigos obcecados em perder a virgindade antes da formatura? E se você vê a idade deles, eram menos de 18 anos, né? E também, né, a pressão social. Muitas vezes, até hoje acontece isso, né? A família perguntando, cadê sua namorada? Fazer comparações com, sei lá, irmãos ou primos que já tinham namorado e, consequentemente, vocês sabem o que acontecia. E essa pressão meio que deixou marcas naquela geração, né, principalmente dos homens, que muitos caras relatam que acabaram se envolvendo mais intimamente, sem estar preparados, né, por medo de ficar pra trás, né, por pressão, tanto aquela pressão próxima dos familiares quanto terceiros, né. E consequentemente, aconteceu a crise da masculinidade contemporânea, né, que é uma realidade palpável que a gente vê e marcada por uma transformação profunda no tecido social e cultural. Essa crise começou justamente porque a sociedade antigamente criou padrões impossíveis e prejudiciais para os homens. Aquela masculinidade tóxica, termina com A, daquela época dizia que homens meio que precisavam, né, ter múltiplas experiências desde cedo, e desde cedo é cedo mesmo. Nunca demonstrar insegurança, sempre saber o que fazer, ser meio que conquistadores natos. E o resultado de tudo isso, olhando bem, de uma maneira geral, aquela geração de homens foi carregando traumas e inseguranças por não conseguir se encaixar nesse molde irreal. E hoje reflete nos números reais e dados que não mentem. Olha, em 2012, por exemplo, conforme a apuração da Pesquisa Nacional de Saúde Escolar, a constatação foi que quase um terço, 29%, né, de adolescentes de 13 a 15 anos já haviam tido relação. Isso significa que 71% ainda não tinham experiências nessa faixa etária. Ou seja, a maioria deles. Mas a pressão social fazia parecer que todo mundo estava tendo experiências, quando na verdade só era apenas a minoria. E quem frequenta a escola, já frequentou, sabe que isso é muita verdade. Muita gente fala que já teve relações, isso e aquilo, mas na grande maioria das vezes nunca teve, sabe? Porque ele sabe, se ele falar que ainda é porque ele sabe que vai acontecer zoações, piadas de mau gosto, enfim. Então, querendo ou não, aquela sociedade antigamente, né, dos padrões de masculinidade, reflete até nos dias de hoje. E sobre isso tem uma coisa muito interessante, que é a percepção social, que era completamente distorcida. Todo mundo achava que todo mundo estava, né, tendo relações, mas os números mostram uma realidade bem diferente. A análise dos dados aponta que 30,5% dos adolescentes já tiveram relações alguma vez na vida, sendo mais frequente em meninos do que em meninas. E percebem a diferença? Mesmo entre os meninos, era menos da metade que tinha experiência. É meio que quando alguém não cumpre certos marcos, né, na idade que a sociedade espera, como namorar ou ter a primeira relação, isso gera um certo estigma. E outro estudo
ouviu homens que perderam a virgindade mais tarde, e a maioria contou que sentia vergonha, como se estivessem meio que fora do tempo, né? E que a pressão vinha de colegas homens e não das mulheres. E tem mais uma, um dado atual lá nos Estados Unidos, que a porcentagem dos jovens homens sem experiência sexual dobrou em um pouco mais de uma década. Ou seja, cada vez mais os homens estão vivendo isso, e nem por isso são menos normais como o padrão que deve se seguir. Mas aí então você pode estar se perguntando: o que mudou na sociedade e a pressão para esses homens, né? Uma das maiores mudanças, né, foi o acesso à informação. Hoje, qualquer pessoa pode pesquisar, entender, conversar sobre sexualidade de forma muito mais aberta, de uma forma muito mais simples e compreensível, né? E o homem descobre que ele não está sozinho, né? Que existem outras pessoas iguais a ele que está passando as mesmas dificuldades e os mesmos julgamentos. E é normal ter dúvidas, né? Que não existe, né, uma idade certa e única para relações íntimas. E também as redes sociais, apesar dos pesares, ajudaram a quebrar alguns tabus, né? Começaram a aparecer conversas mais honestas sobre questões emocionais, sobre diferentes ritmos de desenvolvimento, sobre a importância do respeito, do consentimento, e também a própria definição de masculinidade começou a se transformar. Hoje, felizmente, temos mais discussões sobre masculinidade saudável. Homens podem falar sobre seus medos, suas inseguranças, sem serem vistos como menos homens, né? De uma maneira geral, é claro, não totalizando, porque ainda hoje existe certos julgamentos sobre esses temas que grande parte dos homens querem conversar e são julgados, né? Que a gente sabe muito bem aqui, que eu não vou ser hipócrita. Não significa que não acabou, mas ela diminuiu significativamente, ok? A gente tá vivendo uma geração que você sabe muito bem as notícias que está acontecendo por aí, entende melhor a situação que está vivendo, que cada pessoa tem seu tempo, as suas circunstâncias, suas escolhas, e cada um quer viver a sua vida do jeito que quer viver, não vivendo uma vida que o outro quer que ela viva, entende? Mas então por que ainda existe essa pressão? Que não tiveram algum tipo de relação por conta da idade? Cara, mesmo com essas mudanças, né, ainda existe certos resquícios do passado, porque a gente sabe, mudança social é lento, né, são lentas. Ainda temos pessoas que cresceram com aqueles padrões antigos, né, e que inconscientemente, ainda você aceitando ou não, existe aquela mentalidade de que o homem precisa provar, bem entre aspas, né, sua masculinidade através de conquistas, né, daquele ramo muito bem. E também existe uma herança cultural que demora para ser totalmente superada, né? E um complemento disso, as redes sociais que ajudaram a quebrar tabus, né? Mas também existe outro lado que criaram novos tipos de pressão. A gente tem agora aquela cultura da exposição, né? Da exposição onde parece que todo mundo vive uma vida perfeita e ativa. Tudo isso pode criar uma sensação de que você está ficando para trás se não tiver experiências para compartilhar, né? Muitas vezes você se compara com outras pessoas com idade menores que a sua, conquistando isso e aquilo, tendo experiências, né? Que eu nem preciso nem falar que só dá uma pesquisada que vocês conseguem ver situações que acontecem lá. E é meio que uma pressão mais sutil, entre aspas, né, mas existe. Outro fator que ninguém gosta de tocar nesse assunto é aquela pressão da né, terminar com A. Com acesso mais fácil desde cedo, muitos jovens criam expectativas completamente irreais sobre relacionamentos e desempenho. E isso pode gerar aquela ansiedade e pressa para ter experiências. Mas também existe algo que está mudando, que eu analisei em fóruns, conversas com amigos, que principalmente os jovens de hoje, né, estão lidando com essa situação meio que diferente. Vários relatos de pessoas, no outro vídeo que eu já fiz, com diferentes idades que eles colocaram lá, dá pra gente entender como está hoje, né? O que eu descobri foi interessante. Existe uma diferença grande entre gerações. Os mais novos, né, o chamado geração Z, parecem mais tranquilos com a ideia de que cada um tem seu tempo, né? E muitas vezes também nem se importam em ter 20 e poucos anos, 30 anos e ainda não tiverem nenhuma experiência, né? Grande parte também fala abertamente sobre relacionamentos, sobre o consentimento, sobre a importância, né, de se sentir pronto, não por pressão, né, das pessoas para você fazer isso ou aquilo. E a grosso modo,
tanto relatos em outros vídeos, tanto em fóruns de discussões, em vídeos aqui de pessoas, o padrão que eu também percebi foi que quem teve experiências por pressão social, geralmente se arrependeu, né, e quem esperou até se sentir confortável, independentemente da idade, tá, teve experiências mais positivas, né. Mas enfim, para encerrar esse vídeo, a lição, a opinião, né, sobre esse tema, foi que meio que a pressão social antigamente fazia mais mal do que bem. E quando força-se alguém a seguir um padrão que não é natural para ela, sabe? Porque cada indivíduo é um indivíduo, cria certo trauma, ansiedade, experiências negativas que vai refletir na vida adulta, né? Porque se você tem uma experiência ruim na sua adolescência, cara, querendo ou não, vai refletir na sua juventude. E a mudança que a gente tá vendo, principalmente aqui nessa nova geração, eles estão mais aprendendo a respeitar os diferentes ritmos de cada pessoa. É a questão que eles muitas vezes não estão nem importando o que os outros vão falar deles, se eles estão bem, né? Pouco importa a opinião alheia, né? E um conselho para quem ainda sente essa pressão, se você chegou até aqui, cara, lembre-se de uma coisa, não existe idade certa, né? Algumas pessoas se sentem prontas aos 16, outras aos 25, outras aos 30, outras não querem ter, e todas são válidas, ok? E também muitas vezes qualidade importa mais que quantidade. É melhor ter uma experiência boa quando você se sente preparado do que várias ruins por pressão. E o último é sua vida, é sua. Ninguém vai viver as consequências das suas escolhas por você. Então, faça o que faz sentido para você, não para os outros. E se você conhece alguém que ainda sofre essa pressão, ou até mesmo é você, compartilhe aqui seu depoimento nos comentários. Às vezes, só saber que as outras pessoas passaram pela mesma coisa que você já ajuda muito elas. E também comente aqui o próximo tema de vídeo que queiram que eu dê minha opinião, beleza? E antes de sair do vídeo, não se esqueça, principalmente do seu like, de comentar, compartilhar e se inscrever. No mais, sucesso para todo mundo e até a próxima.